Vamos continuar as nossas conversas para o enriquecimento da leitura de Escravidão, volume 1, do autor Laurentino Gomes. Vamos pensar na transição do século XVII para o século XVIII e para o século XIX, mais especificamente, século XVIII e século XIX. Para que a Revolução Industrial acontecesse e as relações capitalistas industriais surgissem, três circunstâncias fundamentais ocorreram. Primeiro, a subordinação total do trabalho ao capital, o capital subordinando completamente o trabalho. E como é que isso acontece? No momento em que a abundância da oferta de força de trabalho no mercado, o capital subordina o trabalho. Então a gente observa que nas relações sociais capitalistas industriais há, primeiro, oferta de força de trabalho muito maior do que a demanda por força de trabalho. É uma realidade econômica em que o desemprego faz parte da estrutura da economia. Por quê? Aí que vem o pulo do gato. Porque a taxa de desemprego nas relações capitalistas, mais especificamente industriais, e ainda é assim, e estamos sob o império do capitalismo financeiro, século XXI, mas voltando para os idos da transição do século XVIII para o século XIX, a taxa de desemprego era uma ferramenta e um elemento regulador do preço dos salários pagos aos trabalhadores. A partir dessa circunstância em que se tem uma economia em que o desemprego faz parte da estrutura econômica das relações sociais e que a taxa de desemprego é o elemento que regula o preço dos salários pagos aos trabalhadores, a gente tem a possibilidade, nessa circunstância, de compreender um pouco melhor sobre o raciocínio da mais-valia. Podemos pensar que o raciocínio da mais-valia é desenvolvido a partir da seguinte circunstância. Nessa realidade em que a taxa de desemprego é o regulador do preço dos salários pagos aos trabalhadores, consideremos que, para haver a produção industrial, dinheiro deve ser aplicado à produção de mercadorias. Para a produção das mercadorias, a gente tem um investimento no capital constante, que se divide em capital fixo, o maquinário industrial, as ferramentas industriais e as instalações físicas em que acontece a produção industrial. E dentro do capital constante, a gente tem também o capital circulante, que são as matérias-primas e os materiais auxiliares que entram no processo produtivo das mercadorias. E temos também o consumo de energia elétrica, por exemplo. Esse é o capital constante. Mas, para que se produzam mercadorias, é fundamental o capital variável. E capital variável é força de trabalho humana. E tem um detalhe no capital variável, uma singeleza e uma sutileza que é trazida por Marx. O que a inteligência humana incorpora de valor à mercadoria durante um processo produtivo de mercadorias, o que a inteligência humana incorpora de valor à mercadoria é muito e infinitamente maior do que aquilo que o trabalhador recebe como contrapartida para financiar o tempo em que ele dispõe a inteligência humana dele para a produção das mercadorias. Então, o raciocínio da mais-valia vem dessa circunstância. É um detalhe muito sutil que só acontece em relações capitalistas. A mais-valia só acontece em relações capitalistas.
O que a inteligência humana incorpora de valor à mercadoria é muito maior do que o valor que o trabalhador recebe como contrapartida ao tempo que ele dedica à produção das mercadorias. É um elemento necessário que acontece na produção capitalista industrial. A mais-valia. Não se trata de um roubo, não é o capitalista enganando o trabalhador, não é. É uma lógica estrutural do funcionamento do capital. É só lembrarmos, no capitalismo industrial, mas também no financeiro, que é o capitalismo contemporâneo, o desemprego é estrutural. Então, a taxa de desemprego é uma ferramenta econômica para regular os salários pagos aos trabalhadores. E a gente sabe muito bem, a partir da inferência do entendimento da lógica da lei da oferta e da demanda, que muita e abundante oferta de força de trabalho humana, muito maior do que a demanda de força de trabalho humana, faz com que o preço pago pelos salários do trabalhador diminua. É isso. No capitalismo industrial, mas também no financeiro, a taxa de desemprego serve para regular o preço do salário pago aos trabalhadores. É isso. Esses comentários são comentários importantíssimos para que a gente compreenda sobre a lógica de funcionamento do capitalismo, e no caso, o capitalismo industrial. Transição do século XVIII para o século XIX. Falamos apenas da primeira circunstância fundamental que dá possibilidade ao surgimento do capitalismo industrial, que é o quê? Que é a subordinação do trabalho pelo capital. O capital subordinando o trabalho completamente subsumido e subordinado pelo capital. O segundo elemento é o incremento tecnológico aos bens de produção. Incrementação tecnológica para que os maquinários industriais se sofistiquem e a produtividade do trabalho industrial cresça. Que no limite o homem seja substituído por máquinas. Esse é o segundo elemento importantíssimo para o desenvolvimento do capitalismo industrial. Incremento de tecnologia nos maquinários para que a produtividade do trabalho industrial cresça. O terceiro elemento fundamental para que o capitalismo surja para que o capitalismo industrial surja é a constituição de um mercado internacional. A competição no comércio internacional, em que grandes corporações industriais competem entre si. Daí, a produtividade do trabalho industrial evoluir em dimensões globais. É a globalização se consolidando de vez e definitivamente. É isso. Comentários super interessantes sobre como é que se constitui todo um contexto para que surja e emerja o capitalismo industrial, que no caso emergiu e surgiu na Inglaterra no decorrer da transição do século XVIII para o século XIX. É isso. Temos elementos bastantes para seguirmos com a nossa leitura de Escravidão, volume 1, de autoria de Laurentino Gomes. Escravidão do tempo moderno, que tem que ver com a acumulação primitiva de capital que dá base ao surgimento das relações capitalistas industriais. São as relações mercantis dando à luz às relações capitalistas industriais. É isso.